Antigamente eu tinha um sentimento de vítima enorme. Eu não me fazia de vítima, eu me colocava em situações em que eu me tornava vítima, né? E por me colocar em situações em que eu me tornava vítima, e por conta da impulsividade, eu acabava lamuriando e desabafando com os outros, né? Na minha cabeça eu só estava narrando os fatos, simplesmente falando, eu me ferrei nessa situação. Mas as pessoas sempre me tiraram para vitimista, né? Reclamão. Nossa, você é sempre vítima, você sempre se ferra. Porque tem aquela coisa, né? Aquela crença babaca, ridícula e imunda de que, nossa, muitas pessoas passam pela sua vida e só você se ferra em todas essas relações. Se 10 pessoas passaram pela sua vida e só você se ferra, eu acho que o problema não são essas 10 pessoas. Acho que o problema está em você, não acha não? Às vezes não. Se você não souber se posicionar, se você não for um manipulador, se você for genuíno, se você for uma pessoa boazinha, você sempre vai ser vítima das relações. Então esse argumento bunda não serve de nada. Esse argumento de, nossa, 10 pessoas passaram pela sua vida e todas as 10 estavam erradas, todas as 10 foram criminosas, só você que foi o santo. Sim, muitas das vezes. Se você não sabe se posicionar, você sempre vai ser o santo oprimido. Sempre. Que era o meu caso. Entendeu? Cara, é questão de saber viver, rapaziada. É questão de saber ser um ser humano. Entendeu? E eu não sabia. Eu tinha uma inocência quase que. Sei lá, cara. Era uma situação. Eu me meti em situações porcas por não saber viver. Entendeu? E hoje em dia, graças a essas coisas que me aconteceram, graças a essas experiências tenebrosas, horripilantes e nojentas, eu desenvolvi uma coisa que é criminalizada moralmente pelas pessoas, mas é uma coisa que todo mundo deveria ter, que é o preconceito. Hoje em dia eu sou um cara extremamente preconceituoso. Mas eu sou preconceituoso não no sentido de diminuir uma minoria ou um tipo de pessoa, mas um preconceito no real sentido da palavra, preconceito. No sentido de eu sou muito preconceituoso com mulher, sou preconceituoso com homem, sou preconceituoso com todo tipo de pessoa. Por quê? Eu sou preconceito. O meu preconceito com homem é o seguinte. Eu sei que, tipo, se eu entrar numa roda, num grupo de homens, eu sei que existe competitividade, existe um ambiente com testosterona alta, existe aquele negócio de todo mundo querer se sobressair, né? Aquele negócio de diminuição velada, simplesmente para um cara parecer engraçadão, para um cara querer ser o líder do grupo, o líder da matilha. Então eu tenho preconceito com esse tipo de situação. Então eu entro na situação já tendo preconceito de que isso pode acontecer. Entendeu? Se eu conheço um cara que tem 1,90 m e, sei lá, 110 quilos de massa muscular, eu já tenho um preconceito que ele vai querer me oprimir fisicamente por ser um cara com a massa muscular e altura acima da média. Vai querer usar da força para tentar exercer poder sobre mim. É um preconceito que eu tenho. Um homem mais fraco do que eu, na minha cabeça, eu vou ter um preconceito. Por quê? O meu preconceito com o homem mais fraco que eu se ele é mais fraco do que eu, ele vai tentar usar de narrativas para poder tentar me subjugar, ou seja, manipulação. Manipular os contextos, vai tentar usar de alguma malandragem, de algum maquiavelismo aqui para poder lidar aqui com a situação, para poder se sobressair em relação a mim. Eu tenho esse tipo de preconceito. Pode se consolidar ou simplesmente pode ser só um preconceito. Eu tenho preconceito com mulher, né? Eu tenho preconceito de que às vezes a mulher ela simplesmente pode estar me olhando não porque está afim de mim, mas sim porque ela quer
me atrair para poder validar o ego dela e ela me rejeitar depois, simplesmente tentar me manipular para poder obter favores ou simplesmente inflar o ego às minhas custas. Eu tenho esse tipo de preconceito. Assim como eu tenho preconceito com... Não vou nem falar aqui porque pode ser polêmico. Eu tenho preconceito com todo tipo de pessoa. Eu sou um ser humano muito preconceituoso e eu aconselho a vocês a serem pessoas preconceituosas. Porque o preconceito é uma ferramenta biológica importantíssima. Até na natureza existe essa porra desse preconceito. Como? Quando tem um predador assim no meio do mato e ele vê um animal muito colorido, tipo assim, tem um lagarto, uma serpente ou um roedor, qualquer animal assim. Aí ele vê um sapinho, uma pererequinha ali muito colorida. Ele nem chega perto. Por quê? Porque na natureza já existe aquele preconceito instintivo que se a planta ou o animal ele é muito colorido, ele é peçonhento, ele é venenoso, né? E nem se atrevem a chegar perto, é um preconceito, entendeu? Simplesmente quando uma pantera, uma puma, um tigre ou qualquer coisa vê a porra de um porco-espinho, não vai meter a porra do nariz lá porque sabe que vai se foder, entendeu? Eles vão pensar, porra, Robertinho chegou com um focinho todo fodido por conta desse porco-espinho. A vovó Bia teve uma vez quando eu era filhote, chegou toda cachimbremada de espinho desse bicho aqui. Então eu não vou me atrever a chegar perto desse bicho aqui. Por mais que pareça saboroso, essa porra desse bicho aqui tem esses espinhos aqui que vai demorar semanas, meses para poder sair tudo. Eu não vou me arriscar, né? É o preconceito, rapaziada. O preconceito ele salva vidas, ele salva, ele impede o seu nome de ser sujo, ele impede o seu poço de ser envenenado, entendeu? Se eu fosse um cara preconceituoso e malicioso, eu não me envolveria com certos tipos de pessoas, eu não me envolveria com certos tipos de grupo, eu não teria certas amizades, eu não teria certos tipos de relacionamentos, né? É um preconceito. Além do preconceito, é você saber, não é deixar de amar as pessoas, deixar de gostar das pessoas, é aprender a amar de forma diferente, é aprender a amar cada pessoa de forma que ela... Como é que eu vou explicar o lance de saber amar as pessoas? Eu vou usar de exemplo aqui animais de estimação. Vamos supor que você tenha gato, cachorro e uma cobra de estimação no aquário lá no viveiro. Você ama os três bichinhos. O amor tem a mesma intensidade que você tem pelos três. Pela cobra, pelo cachorro e pelo gato. Mas como é que você vai praticar o amor por esses três? O amor que você vai praticar com o gatinho ele vai subir em cima da cama, você vai esfregar o rosto na barriguinha dele, você vai fazer carinho, provavelmente você vai acordar, ele vai estar dentro do cobertor lá se esfregando em você, você vai acordar, ele vai estar dormindo na sua barriga, ronronando. Esse é o amor e o carinho que você vai exercer com seu gato. O seu cachorro, você não vai amar da mesma forma, o seu cachorro dificilmente vai, um vira-lata, você vai deixar ele subir em cima da sua cama. Dificilmente você vai esfregar o rosto na barriguinha de um cachorro caramelo, né? Dificilmente você vai fazer isso. Entendeu? Mas você vai amar ele brincando, correndo com ele, fazendo um carinho, né? E a sua cobra no aquário, dificilmente você vai pegar, você vai esfregar o seu rosto na carinha da cobra, você vai fazer carinho na barriguinha da cobra. Você não vai fazer isso. Como você vai cuidar dela? Ajustando a temperatura do aquário, dando os petiscos, né? Dando o que ela come ali e cuidando dela, vendo se ela está bem, se ela está confortável ali. Essa é a forma com que você vai amar os bichos, entendeu? O nível do sentimento é o mesmo, mas a forma com que você vai amar é diferente. Posso citar um exemplo da minha família. Minha mãe agora ela tá um amor, tá um morango. Mas minha mãe, antigamente, ela era uma pessoa completamente difícil de lidar. Então a forma com que eu amava as pessoas da minha família era completamente diferente. A forma com que eu amava minha avó era uma forma mais afável, né? Eu abraço minha avó, carinho a minha avó, a gente fica de dengo, porque minha avó é uma pessoa mais carinhosa. Minha avó me mima bastante. Minha mãe já era um pouco mais ríspida. Então a forma de eu amar a minha mãe era com uma certa distância. Entendeu? Tomando cuidado com o que falar, quando falar e como falar. Entendeu? Se eu via que ela chegava do trabalho de uma forma, com a cara um pouquinho diferente, eu já não interagia com ela. É a forma com que eu interajo. A minha irmã, ela tinha uma personalidade... Hoje ela tá melhor, mas antigamente ela era um pouco cebosa. Então, como eu vou amar a minha irmã?
Simplesmente não conversando com ela muito, não rindo muito com ela, não tentando puxar muito assunto, porque ela é uma pessoa de tiradinha, deboche, frasezinha pronta de Twitter antigamente. Ela era uma pessoa cebosa, então minha irmã, eu a amo, mas eu não vou exercer o amor com ela de forma afável que eu faço com a minha avó, que eu faço com a minha tia. Entendeu? E o amor que eu sinto pelo meu tio é diferente também. Eu brinco com ele, a gente zoa, piadas de duplo sentido, a gente jogava videogame, entendeu? É um amor. Então é formas diferentes de amar, assim como amigo. Tem aquele amigo que você não pode confiar certos segredos, tem aquele amigo que você já pode confiar certos segredos, tem amigos que você compartilha o mesmo gosto musical, tem outro amigo que você não compartilha o gosto musical, mas vocês têm o mesmo senso de humor. Então é forma diferente de gostar das pessoas. Você pode gostar de muitas pessoas, mas você vai exercer esse gostar de forma diferente. Você pode amar muitas coisas, mas você vai exercer esse amar de forma diferente. E por muito tempo eu só mamava pica da vida por conta de quê? Porque eu simplesmente exerci o amor de forma única para tudo e acabava me fodendo. Eu gostava de muita gente, então eu exercia o gostar da mesma forma para todo mundo e acabava mamando. Você entendeu? Sempre me fudia. Entendeu, rapaziada? Então é ter uma malandragem, ter uma malícia, saber viver, saber fazer as coisas, saber entrar, saber sair, ter preconceito, sim. O homem, ele tem que ser extremamente preconceituoso. O homem, ele tem que ser extremamente preconceituoso. E outra coisa, vocês têm que fazer as pazes com o feminino de vocês e aprender com as mulheres no seguinte sentido. Vou citar um exemplo aqui. Minha tia falava assim pra mim: Poxa, Darkley, você é um cara humilde, já sua irmã é metidinha. Aí eu, tia, por quê? Eu sou humilde e minha irmã é metida. Vocês vão pra praça, mas enquanto ela fica no bar iluminado, né, chopp de vinho, as companhias engomadinhas, né, com a melhor iluminação, nas melhores cadeiras, no lugar onde as fotos vão ficar mais bonitas, perto das melhores companhias, assim, aquela coisa instagramável. Você já ia descalço, sentava na arquibancada, ficava perto de maconheiro, cachaceiro, né, louco, piranha, cracudo. Você nunca se importou, você sempre tipo Jesus, andou com todo tipo de gente, você sempre, sabe? Aí eu falei, não, tia, isso aí não é porque eu sou humilde e ela é metida. É simplesmente porque eu sou homem e ela é mulher. A mulher, ela tá muito mais preocupada com a tribo, né? Com o que a tribo vai achar dela, com o que as pessoas vão pensar sobre ela, né? A mulher tem muito esse sentimento de tipo, nossa, eu vou me vincular com situações que vai potencializar a minha imagem, né? Que vai aumentar o meu valor sexual de mercado, que vai me iluminar mais. O homem não, o homem já é mais aventureiro, o homem você se mete em viela, em caverna, sobe morro, desce morro, deita na lama, come cocô. O homem não tá nem aí. O importante pro homem é a aventura, é o presente, é a diversão, é a emoção. Ele não se importa quem tá do lado, quem tá na frente, o que tá fazendo. O importante é a emoção, é a experiência. Entendeu? Só que chega uma fase da vida que a gente tem que aprender com as mulheres, então a gente tem que se cercar das pessoas que vão simplesmente fazer a gente se sentir bem. Entendeu? Hoje em dia eu só me cerco de amigos que me edificam, que falam, porra, Darkley, você está bonito, você está bem vestido, nossa, Darkley, você tem essa tal qualidade, você é assim, você é assado, entendeu? Se não for para falar bem, que eles ficam quietos, entendeu? Companhias onde eu posso ser eu mesmo. Tipo assim, tem ambientes no meu município, na minha cidade, em que meu poço está extremamente envenenado, eu não ponho o pé lá, nesses ambientes. Há companhias que estão completamente contaminadas porque estão viciadas com o meu antigo eu, tem uma imagem pré-estabelecida de mim por conta de comportamentos antigos. Essas pessoas eu não permito mais ficar na minha companhia. Elas vêm por uma porta, eu pulo pela janela. Entendeu? Então tem macete. Simplesmente sabe, é uma curadoria. Eu tô vivendo uma curadoria. Simplesmente eu tô aderindo hobbies próprios, valores próprios. Eu escuto a música que eu quero do jeito que eu quero. Eu sempre fiz isso, só que hoje eu faço mais. Hoje em dia eu sou muito seletivo com as minhas companhias. Se não for uma companhia que eu goste e eu possa ser eu mesmo
e vai me edificar ou vai me trazer coisas boas, seja financeiras, emocionais ou psicológicas, eu não quero estar perto. Simplesmente não existe pra mim. O meu tipo de mulher é o tipo de mulher que me atrai minimamente e que esteja afim de mim. Qualquer tipo de mulher que foge disso, pra mim não existe. É como se eu não enxergasse. Entendeu? Pra mim, só existem pessoas que me edificam. Qualquer pessoa que não me edifica, pra mim, não existe. É como se eu não enxergasse. Entendeu? No feminino, só existe mulher que está afim de mim e que me atrai minimamente. Pra mim, só existe no meu campo de visão. É como se eu tivesse uma dor no equino, tá ligado? Aquele negócio que os cavalos têm nos olhos, assim, que só fazem eles enxergarem uma coisa só a frente. Então, eu tenho esse adorno. Eu só enxergo o que é conveniente a mim. Entendeu, rapaziada? Chega uma fase que o homem ele tem que aderir a isso. Ele tem que parar de se aventurar, parar de aceitar qualquer coisa, parar de comer qualquer coisa, parar de se colocar em qualquer situação, de andar com qualquer tipo de pessoa, ser muito solícito, ser muito agradável. Simplesmente vocês chega uma fase que a gente tem que se tornar meio venenoso. Tem fases que a gente tem que se tornar preconceituoso, utilitarista, né? Tem fases que a gente tem que se tornar um pouco arrogante, tem fases que a gente tem que parar de ser solícito, entendeu? É simplesmente saber viver. Chega uma fase da vida em que o homem ele tem que ser um pouco maquiavélico. Entendeu? Ser bom e não bonzinho. Bom, esse é o meu recado pra hoje, rapaziada. É isso.